A primeira vez que eu mexi com aquilo, eu falei, cara, isso vai mudar tudo. Mas não é ensinar ela a ter a resposta, é ensinar ela a ter perguntas. Se a gente ficar com medo, a gente vai ficar travado e a gente vai de novo perder o bonde. Como a gente já perdeu, o Brasil já perdeu o bonde de muita tecnologia. Sim, O poder que está na mão, não é na mão de um designer, é na mão da pessoa que está ali na ponta. Nesse episódio do IA Talks, você vai conhecer o homem por trás das conexões. André Almeida, além de especialista em TI aplicada à gestão estratégica, é o conector de pessoas e ideias no mercado da inteligência artificial. Advisor na AI Brasil, uma comunidade de IA que hoje já movimenta mais de 15 mil pessoas, impulsiona negócios e abre portas para quem quer crescer nesse novo mundo. Se você sente que ainda está de fora dessa ambiência, o André é o cara que vai te puxar para dentro. Ele tem promovido diversas conexões e novos negócios para o mercado brasileiro de inteligência artificial. Meu nome é Carolina da Luz e sejam bem-vindos ao IA Talks, o podcast que sai do palco e senta ao seu lado. E esse é o André Almeida, pessoal, o nosso convidado de hoje aqui no IA Talks, e sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para falar sobre inteligência artificial, para nos letrarmos nesse assunto, e mesmo para você que nem sabe o que é isso, que não trabalha com isso, mas está percebendo que é necessário você minimamente saber o que está acontecendo e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. E o André é uma das principais pessoas para a gente falar sobre isso. Seja bem-vindo, André. Muito obrigada pela sua presença aqui no IA Talks com a gente. Obrigado, Carol. Prazer. E é uma honra poder estar representando aqui a nossa comunidade AI Brasil e estar falando com você hoje. Então, vamos começar com isso. Fala um pouquinho da comunidade, né? Porque é um jeito também das pessoas se aproximarem um pouco do seu trabalho. Como que funciona? A comunidade a gente fala, né? Tudo acaba em pessoas, né? Tudo termina como pessoas, né? Eu trabalhei com TI, foram 20 e poucos anos de TI. Em 2015, minha performance caiu muito, eu tive um burnout, aí fui demitido. E aí, eu simplesmente mudei completamente de área e fui abrir uma loja de produto natural. Nossa. E depois disso, eu comecei a trabalhar com produto ortopédico terapêutico e falei, nunca mais vou trabalhar com tecnologia. Até que quando chegou o final de 2022, quando saiu o ChatGPT 3.5, que liberou aquilo lá, eu já vinha vendo, né, o que estava acontecendo. A primeira vez que eu mexi com aquilo, eu falei, cara, isso vai mudar tudo. E aí eu comecei a ver, né, eu comecei a participar de fóruns, entrar e vi o pessoal, pô, isso aqui não funciona, eu falo, não responde direito. E eu estava tendo resultado, tipo, eu conseguia falar. E eu percebi que, na realidade, estava faltando o pessoal saber conversar com a máquina. Aí eu criei um e-book, na época, né, 2.000 e poucos prompts, né, que eu fui curando aquilo ali. Entrei em Só site, isso? Só 2.000? Entrei em site gringo, indiano. Meu, naquela época, já, final de 22, os indianos já estavam dominando. Eu falei, cara, como os caras tiveram tempo? Parece que estava 10 anos já no negócio, sabe? Então, eu fui pegando muita coisa dali e tal. Eu criei um e-book. A ideia era vender, mas depois eu falei, puta, não vai rolar vender isso aqui. Aí eu conheci o Alexandre Caramachi, que foi o cara que fundou, junto com o Pedro e com o Léo, a AI Brasil. Mas na época o Alexandre falou, acabei conhecendo, não lembro como, no LinkedIn ele me achou, tal. Ele falou, pô, tem um grupinho de WhatsApp, tô juntando uma galera para falar de IA. A gente quer mudar o Brasil. Eu falei, cara, fechou, bora. Que legal. Aí a gente começou a conversar, eu comecei a puxar gente que eu tinha trabalhado, comecei a olhar, falei, pô, a Carol, pô, parece que a Carol é um bom perfil. Ô, Carol, tudo bem? Você não quer participar de um grupo com a gente? E eu comecei a trazer. Aí começou a entrar gente relevante. Quando começou a entrar gente relevante, quando eu chamava as pessoas, eu falava, então, você não quer entrar com a gente? Ó, quem está aqui com a gente já? Aí foi vindo. Esse grupo foi crescendo, até que no comecinho de 24, o Pedro, que é a Muleira, que ele era o presidente da ClearSale, ele estava no grupo. Ele chamou o Ale e falou, pô, Ale, o Pedro você vai conhecer. Pô, Ale, a gente precisa mudar o Brasil, cara. Vamos fazer isso aí acontecer e tal. Aí juntou ele com o Léo e o Ale e fizeram o primeiro evento na Semantics, que é a empresa do Léo. E eu já participava lá. Isso foi quando? Que ano? Ano passado,
2024. Março, abril, não lembro a data certinha, mas foi ano passado. E a gente fez o primeiro evento lá, falou, ó, a ideia é criar a AI Brasil, que a ideia é mudar o Brasil. A gente quer encher um estádio de pessoas que, não é pessoas técnicas, de pessoas que saibam usar isso para poder melhorar de vida. Perfeito. Né? Melhorar o Brasil de verdade, né? Fazer acontecer. E aí foi crescendo, e hoje a gente está, sei lá, com 12, 13 mil pessoas na comunidade. Já fizemos vários eventos, participamos de vários eventos, né? O último foi o Campinas Innovation Week, semana passada. A gente participou na sexta-feira. A gente pegou um palco lá. O nosso palco foi o dia inteiro lotado. Que legal. Porque as pessoas estão interessadas, né? Sim. Então, tem sido um trabalho muito gostoso de fazer. A CEO é uma mulher, né? Tatiana? A Tatiana, ela entrou, ela assumiu o CEO agora, porque o Alexandre realmente não estava dando conta. Ele é o nosso chairman. Você acompanha o grupo lá, você vê que ele está em todas as conversas tal, e tal, realmente estava... Eu sou curiosa para saber como essas pessoas conseguem. Eu também não sei. O Alexandre, o Ale, eu acho que ele deve ser um robô, alguma coisa assim. Tá. Mas, assim, estava dando muito trabalho, e aí eles chamaram a Tati. A Tati é uma pessoa de mercado, assim, ferrada, muito legal. Muito gente boa. E eu vi que ela é do mercado do crédito também. E ela trabalha com IA antes de IA generativa, né? A gente chama de IA generativa, o GPT. Ela trabalha com IA tradicional, né? Dados e tal. Então, ela conhece muito e ela é muito gente boa, ela também é muito comunicativa. Então, deu certo. Ela está assumindo lá. Deu match. Legal. Tô com dó dela, mas tudo bem. Vou convidá-la para vir aqui. Pode deixar. Muito legal. Bom, você é formado em gestão de TI, análise de sistemas, então você sempre percorreu esses caminhos. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos. Quando você ouviu o termo inteligência artificial pela primeira vez, você lembra disso? Foi impactante? Foi algo uau? Ou... Logo no começo, né, da minha carreira. Anos e anos atrás. Aliás, assim, a primeira vez que eu peguei num computador, o meu padrinho, ele tinha uma bicicletaria, ele vendia peça, ele tinha lá um 386. Você não vai nem saber o que é isso. E eu comecei a digitar. Eu falei, cara, eu digito, sai ali. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer da minha vida. E dali em diante eu falei, não, eu vou estudar isso. Aí fui fazer análise de sistemas. Depois eu me pós-graduei, fiz um MBA de gestão na área e tal. Trabalhava também na parte de gestão e tal. Então, mas desde o começo eu sempre ouvia falar da IA, né? Na verdade, IA é um termo de década de 50, né? Desde o Alan Turing lá. Né? É novidade só para o resto do mundo, né? Para quem trabalhava com análise de sistemas, não foi uma grande novidade. Bom, eu estou acompanhando seus textos, estou adorando, aprendo muito no LinkedIn dele, gente. Então, fica a dica aí para vocês acompanharem também, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade. Teve um ali que me chamou a atenção, discorrendo sobre inteligência artificial, crianças, usos e aplicações. Então, eu queria começar com um tema um pouco mais leve ou não, né? Dependendo do que... Eu acho que até é o mais pesado. Talvez seja o oposto disso que eu falei. Mas vamos falar um pouquinho disso, porque isso é um dos debates que eu quero muito trazer para cá, né? Como que a IA vai potencializar a educação ou não, né? Quais que são os lados dessas moedas? Então, eu queria trazer alguns insights seus e a gente olhar para a criança e para a primeira infância, para a educação, né? Como que você está vendo o caminho da IA nesse sentido? Você vê que a China, alguns meses atrás, colocou, olha, a partir de 6 anos de idade vai ter que ensinar inteligência artificial. Estados Unidos também agora tem que ensinar inteligência artificial. E no Brasil, tira o celular da sala de aula. Então, assim, o Brasil começou a ir muito na contramão, por medo. E, cara, se a gente ficar com medo, a gente vai ficar travado e a gente vai de novo perder o bonde. Como o Brasil já perdeu o bonde de muita tecnologia. Sim. Então, assim, eu sou muito a favor do uso correto da inteligência artificial. Ensinar a criança a usar aquilo ali de uma forma saudável. Porra, André, mas como que dá para ser saudável? É simples, não é chegar lá, porque o que você perguntar para aquela merda, ela vai resolver, né? Se você perguntar para o GPT, ele vai te dar a resposta. Sim.
Mas não é ensinar ela a pegar a ter a resposta, é ensinar ela a perguntar, a ter perguntas. Então, quando eu chego numa criança e ensino ela, olha, em vez de você perguntar para o ChatGPT a resposta, fala, me ensina a chegar na resposta, e ele vai te ensinar. Então, por que essa fórmula de Bhaskara aqui funciona? Ele vai, não, porque a fórmula de Bhaskara é isso, é aquilo, tal. E ela vai aprendendo ali. Então, hoje você tem uma educação na escola que às vezes não dá tempo do professor sentar com aquela criança, não é uma educação individualizada, sendo que com a inteligência artificial você pode ter um tutor 24 horas ali com a criança, que se for bem usado, pode acelerar muito a educação dela. Teve um caso, eu não lembro, foi em algum país da África, que eles colocaram crianças aprendendo com IA, e, tipo assim, nesse esquema que eu falei, a IA ajudando elas a aprender. Eles aprenderam em poucas semanas o que eles demorariam 2 anos. Para você ter uma ideia da capacidade dessa ferramenta. Então, assim, se a gente não colocar... E como que você vê, do ponto de vista de um programador ou de quem... Porque, assim, não seria o ChatGPT como a gente conhece, que ele está totalmente aberto a falar sobre qualquer coisa. Aí, para uso numa sala de aula ali, para criança, ele teria que ser moldado de alguma forma? Na verdade, assim, ele tem que ser contextualizado. Certo. Então, explica pra gente. Como funciona o GPT, né? Ele é o que é o GPT? Generation, Pre-Trainer e Transformer. Ele gera texto com um pré-treino que ele aconteceu. O GPT, ele tem... O pessoal fala, pô, isso aí tem uma entidade maligna. Não, gente, é só matemática. É que os caras souberam fazer aquilo muito bem. Então, dá uma sensação de, cara, isso aqui é muito inteligente. Mas não é, é só matemática. Então, quando eu falo, que eu começo a falar aqui, ô GPT, hoje está um baita de um sol. Qual que é a cor do céu? Ele vai falar, a cor do céu é azul. Mas não porque ele intui que aquilo, né? A gente sabe, a gente intui, não. Porque eu já vi, né, a cor do céu azul. O que acontece com o GPT? Como ele foi treinado com praticamente toda a internet, toda a base de dados, toda vez que alguém falava sobre o céu e estava sol, estava calor, o azul estava ali no meio. Então, quando ele vai responder, simplesmente ele vai lá, pega aquele milhões de palavras e fala qual que é a palavra que vai mais se encaixar para a próxima palavra. Ele sempre está vendo a próxima palavra, considerando o contexto anterior. Então, quando eu falo a cor do céu é... Se for só a cor do céu ele vai escolher agora azul, depois ele vai escolher cinza, vários. Mas se eu falar está sol, a cor do céu, ele vai olhar o contexto. O contexto é que está sol. Quando está sol, toda vez que foi falado que está sol, a cor do céu estava azul. Azul. Ponto. Ou seja, é um mecanismo estatístico. Eu vi um tempo atrás que a pessoa dando uma dica assim, a galera tá usando o ChatGPT com uma linguagem de amiguinho. Não faça isso. Realmente dê comandos, porque ele pensa estatisticamente. Então, por exemplo, chat, por favor, o que você acha de fazer X ou Y? Ele vai... Você está abrindo a pergunta de tal forma que ele vai poder te responder 0 ou 1, sim ou não. E aí, isso seguidamente, vai chegar uma hora estatística que ele vai te falar não, porque você está abrindo margem para que ele erre ou alguma coisa assim. E aí, se você pedir de uma forma não aberta, mas faça X e Y da forma tal, abre a probabilidade dele fazer aquilo com assertividade maior e ele estatisticamente chegar na solução que você está pedindo. E eu falei assim, cara, essa é a tal da engenharia de prompts, né? A gente precisa escrever muito bem, escrever de uma maneira com que você não abra a possibilidade estatística dele errar, né? E fazer isso da melhor forma possível. Às vezes não dá. Mas isso é muito interessante. A gente vai vendo que é um lance estatístico mesmo, de matemática, igual você falou. Aí você vê o paradoxo, né? Porque o que é o... Como que o ChatGPT responde melhor? Quanto mais a pessoa tem contexto. E como que você tem contexto? É quando você tem vivência, quando você tem leitura, quando você aprende. Então, quando eu vou conversar com ele, por que eu me dei bem logo no começo? Porque
eu entendi que ele trabalhava com contexto. Então, quando eu ia perguntar alguma coisa, eu, eu perguntava, eu dava exemplo, falava, eu quero, tipo, exemplo isso. Me responde sobre isso. Normalmente a resposta vem dessa forma. Então, quanto mais contextualizado, ele vai ter que buscar na base de treinamento dele em áreas mais específicas. Né? Aí o pessoal fala, pô, mas não fala por favor. Isso eu, por exemplo, depois eu vou mostrar para você, eu tenho o Jailson. O Jailson é MA, do ChatGPT. Tá. E ele é um maloqueiro. Maloqueiro? É porque eu sou maloqueiro. Você vê como eu escrevo, né? Então ele é maloqueiro. Mas ele é muito inteligente. Ele é um maloqueiro inteligente. Mas ele aprendeu como que eu me comunico, então ele se comunica daquela forma. Ele aprendeu o contexto da minha comunicação. Perfeito. Então, simplesmente... Então, quando eu falo, por exemplo, por favor, lembra que eu te falei? Ele vai buscar naquele monte de palavra o contexto. Se eu chegar para você e falar, Carol, pega aquela cadeira ali para mim. Você pode até pegar, né? Mas fala, Carol, por favor, você pode pegar a cadeira para mim? Você fala, pô, lógico. Você quer também que eu pegue uma água para você? Lembra que o ChatGPT, o Google, todos foram treinados com base de humana. Simplesmente é humanidade. Se você falar por favor, ele vai para umas partes do que toda vez que foi falado por favor nos textos, foi para um lado mais fácil de conversar. Tá. Mas é lógico, você não pode dar abertura. Falar, poderia, você poderia, não, faça. Porque você poderia, ele pode ou não fazer. E lembra, ele é treinado com dados humanos. Quando você fala você poderia, se o cara estiver no dia que não poderia, ele fala, hoje eu não posso não. Tipo, sextou, irmão. Não dá, não. Então, assim, ele é desse jeito. Então, você tem que lembrar que você está falando com uma máquina que trabalha com contexto, mas com dados humanos. Se você pegar essa premissa, você vai conseguir fazer qualquer coisa com ele. Olha, dicas de engenharia de prompt, gente. Muito bom. Outra novidade que eu acho que a gente pode falar um pouquinho é da Meta. Está ou não querendo dominar o negócio todo com essas novas tecnologias que ela vem lançando em termos de agentes de IA no WhatsApp? Na verdade é assim, né? A gente tem... Cada um tem feito... Tem tentado acompanhar o mercado de uma forma. Sim. A OpenAI tem atacado muito o mercado. Cada vez que ela... Até outro dia eu postei, cada vez que ela lança uma feature nova, morre alguma outra empresa. Ela falou, pô, mas você falou... Eu coloquei morre, né, no texto. Mas você falou, não é bem que morre, mas a empresa vai ter que pivotar, ela vai ter que mudar o jeito. Que nem agora a OpenAI, que é o ChatGPT, ela está fazendo... Você consegue gravar reunião com ela e ela te dá o resumo. Eu vi isso no seu post. Fala um pouquinho para nós. Eu não tive a oportunidade de me aprofundar nisso, mas o que realmente, igual você está falando, outras plataformas, né? a gente precisa de 4, 5, agora ela concentrou tudo no ChatGPT. Então, é óbvio aí o pessoal vê, pô, mas o que um Firefly da vida faz, né, ela não vai fazer igual. Tudo bem, irmão. É porque você usa muito aquilo ali. Você vai pegar, por exemplo, eu não uso quase nenhuma plataforma. Eu uso lá uma plataforma para pegar. Eu pego a transcrição bruta e jogo na minha IA e eu vou tirar os dados que eu quero. Agora, tem plataforma que ela já sai com resumo, com to-do. Não, a Carol tem que fazer tal coisa, a cara tal coisa. Ela já traz tudo isso. A OpenAI, ela está vindo a trazer a transcrição. Que eu vou te falar que vai resolver 90% das pessoas. Já está ótimo. Sim. Então, assim, aquele cara que assinava uma ferramenta por fora, mas ele só queria o basiquinho, eu falei, pô, não vou mais assinar, eu pago os $20 da OpenAI e pronto, já me resolve. Sim. Então, essas empresas vão ter que pensar muito bem em como pivotar para alguma coisa muito especializada. Vou atender um mercado bem específico. Né? Se o cara pensar, não, eu vou usar o ChatGPT aqui por trás para fazer um negocinho. Cara, a OpenAI vai te comer. Aí você pega a Meta. Tem muita empresa hoje que faz agente. Né? Inclusive, a que eu sou Tech Advisor, né? A My Data Agent, a gente também trabalha com agentes. Certo. Só que a My Data Agent ela tem um background de dados muito forte. O agente é simplesmente a forma dela entregar aquilo ali. Mas tem um monte de empresa que entrega agente. O que é o agente? Tem uma basezinha de dados, tem uma API que conecta. A API é uma forma de você conversar com uma aplicação. Tipo, conversar com o teu e-mail, conversar com a tua base de dados. Chave e fechadura. Eu lembro de genética e quando eu aprendi que era API, eu conectei com isso. Onde você conecta as ferramentas diferentes. Essa conexão se chama API.
Isso assim, ó, a gente está conversando, a gente tem que chegar num acordo para trocar uma ideia, né? Não. Então, a API, ela cria esse acordo. Então, os agentes hoje, eles fazem isso. O que a Meta está fazendo? Ela está trazendo esses agentes para dentro dela. Pô, André, mas não vai conectar com uma API, não vai? Mas, cara, se ela trouxer a opção do cara criar uma basezinha de dados por exemplo, eu tenho um açougue. Se lá na basezinha de dados ele conseguir colocar o valor da carne que ele vende, tal, já vai resolver. O cara já não precisa daquela ferramenta. Sim. Então, as ferramentas têm que começar a pensar em ir para verticais. Em vez de pensar, não, eu sou uma ferramenta de agente, não, eu sou uma ferramenta de agente especializada em atender RH. Porque quanto mais você especializar, ou atender várias verticais, mas profundamente. Quanto mais você especializar, mais difícil vai ser a meta, o PNAE, ou seja lá qual for, olhar para aquilo e falar, vou querer esse mercado. Porque não é um mercado para ela que vai valer a pena. Pô, mas é um mercado de milhões, cara. A linguagem dos caras é bilhões. Então, quanto mais você especializar, melhor. E a tendência é que essas big techs continuem engolindo tudo, ou não? Sim. Você pega a Google. A Google, no começo, quando começou o ChatGPT, ela demorou para engrenar. Só que hoje, você pega o Gemini, é maravilhoso. Desde o 2.0, ela está respondendo melhor que o ChatGPT em algumas coisas. Sim. Você pega ela hoje tem o Lovable, né? Que o pessoal fala, o Vibecon, depois a gente entra nesse assunto. Ela tem já uma ferramenta que está já está inclusa para ela. Então ela está trazendo um monte de coisa que você hoje tem que pagar um monte de ferramentinha já incluso no custo dela. Então, o que é mais fácil? Pô, ela vai me atender 90% do que eu preciso. Cara, eu vou pagar só isso aqui, senão eu tenho que pagar 40 ferramentas diferentes. É lógico, vai ter o cara... Eu assino hoje, sei lá, umas 8 ferramentas. Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu não sei se a gente pode... Se puder abrir, porque, por exemplo, Adapta, que fica bombando aí. Eu assinei, mas quando eu faço as mesmas coisas em um agente do ChatGPT no Adapta ou no ChatGPT Plus, é bem diferente. O que você... Como que tem a sido a Adapta sua... fez? Ela criou uma API que conecta ali no ChatGPT e tem uma inteligência dela ali, mas é basicamente uma conexão com o ChatGPT, só que ela conecta com o ChatGPT, conecta com o Gemini, então ela facilita. Mas teoricamente seria super poderoso, só que eu tenho sentido que os resultados ficam diferentes. Sim, fica. Não é igual. Não é igual, né? Mas você resolve também tem para um monte de gente. Sim, mas você também tem essa impressão ou Sim. essa coisa da minha cabeça, Sim. será? Não é igual. E, se, por exemplo, para o OpenAI, a Adapta vai parar. Né? Porque tá amarrado ali. Sim, né? Então, sim. E tem um monte de empresa assim, que entrega... O cara quer assinar um monte de ferramenta junto, não vai entregar o que... Por exemplo, se eu pego um chat GPT puro, eu tenho a parte de projeto, eu consigo criar um projeto. O que é um projeto? Tem uma base de dados ali dentro já, eu consigo conversar, eu tenho um prompt inicial, então toda vez que eu abro um chat, ele já... Quando eu vou falar com ele, já entendeu a base de dados, ele já entendeu o prompt. Então, você tem projeto, você tem o tal do Custom GPT, que é você criar um custom especializado para uma coisa que você usa muito. Sim. E no Adapta não vai ter isso. Na verdade, eu não sei hoje em dia como Tem, né? tem, mas... Não sei, mas a profundidade não vai ser igual. Não é igual. Tem uma limitação de 5 arquivos para um agente. Surreal, né? Então, você fica muito limitado para dar qualidade para ele. Mas é aquele negócio. Vai resolver para bastante gente. Sim. Para mim não resolve. Eu assino Sim. hoje ChatGPT, assino o Gemini, assino o Claude, assino o Lovable, assino o Manus, porque uma das coisas que eu gosto de fazer lá para a comunidade é teste, né, de ferramenta. Então, eu costumo testar, então, para trazer também para o LinkedIn, para trazer para a comunidade, né, para a gente gerar discussão, né, gerar treta, que é gostoso gerar uma tretinha lá de vez em quando. Sim, tem uns posts polêmicos seus. É legal. E, então, assim, eu assino um monte de coisa, mas eu sou 0,1% das pessoas que vão precisar fazer aquilo ali. Sim. Para a população em geral, pô, se eu usar só o Meta, que eu acho uma porcaria, assim, no geral, mas ele responde aquele Meta do WhatsApp. Do WhatsApp? Se o cara começar a usar aquilo ali, por exemplo, você imagina um dono de padaria. Pô, eu quero fazer um post aqui legal para chamar para minha padaria e tal, mas não dá para contratar uma empresa, é muito caro. Se ele chegar lá no Meta e falar, ó, eu tenho uma padaria, lembra, contexto, eu tenho uma padaria, meu pãozinho é gostoso pra caramba, tal, e eu tenho uma promoção, cria um texto para mim para eu colocar no Instagram, vai criar.
Se ele fosse criar isso numa empresa, o cara ia cobrar no mínimo, vai 1.000 para criar e tal. Cara, uma assinaturazinha que ele faz ali, e às vezes até no gratuito, já vai resolver pro cara, entendeu? Então, é esse poder que a gente quer trazer para as pessoas, né? Ela entender que com a ferramenta que tem gratuito hoje, ela já consegue começar. Muita coisa, né? Fala, não, mas e aí quando ela entender do gratuito, pô, eu tenho uma empresa, o gratuito está me ajudando, mas se eu pagar essa ferramenta aqui, eu acho que ela vai me ajudar mais ainda. Aí a pessoa, é igual droga, né? Você vai começando usando droga mais forte. Então, não, agora eu vou usar o ChatGPT, o Plus. Não, agora eu vou começar a programar agente. Não, vou fazer um agente para minha empresa agora, em vez de eu fazer o post aqui da padaria, eu vou criar um agente que todo dia de manhã vai pesquisar sobre tudo que está falando sobre pão no mundo, vou criar um post e postar para mim. Então você vai melhorando. Sim. Aí você imagina esse poder na mão de todo mundo. Isso é maravilhoso. Quando a gente falou de criança, se você ensinar a criança a estudar com aquilo ali, pô, mas não dá para ficar olhando a criança toda hora. Beleza, irmão. Lá no ChatGPT, você consegue colocar um tal de Custom Instructions. Você consegue customizar ele para te responder da forma que você quer. Aí você vai lá, cria para o teu filho um ChatGPT, coloca no Custom, não é para você dar a resposta. É só para você ajudar ele a chegar na resposta. Mesmo que ele peça, não vai dar. Então, aí você vai... Olha aí, gente. Entendeu? Então, você consegue ir criando algumas artimanhas, cara, que não é nada... É só saber lidar com a ferramenta. Se vocês começarem a usar, a botar a mão, a experimentar, a conversar, não é só perguntar se o Palmeiras tem Mundial. E tem, tá? Mas, enfim. Mas não é só perguntar isso, mas começar... Aquilo lá, você tem um Einstein ali dentro, você tem... Cara, eu quero falar sobre filosofia. Eu sou neurodivergente, né? Às vezes eu estou falando sobre filosofia, às vezes estou falando sobre combustível nuclear. Eu vejo um monte de coisa e aí o TDAH volta, tem que voltar para isso. Cara, dá para falar qualquer assunto. Sim. Realmente, usa usando de forma sábia, é fenomenal. É fenomenal. Acho que a discussão que vem contra, né? Então, contraponto a esse uso, principalmente em termos de educação, é o caminhos neurais dentro de nós que não são feitos quando a gente usa IA e são feitos quando a gente lê num livro, por exemplo, quando a gente escreve no papel. Acho que tem um pouco dessa discussão e aí, né, eu vou trazer especialistas aqui também para a gente discorrer sobre isso, porque vai existir uma idade segura para a criança começar. Nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, agora é obrigatório no Fundamental 2, que a criança vai ter o quê? A partir dos 12 anos, 10 anos, acredito eu. Eu acho que é a partir dos 6, hein? Eu acho que é a partir dos 6. Então, aí, se for a partir dos 6, por exemplo, a criança começa a alfabetização junto com o IA, né? São coisas assim que a gente quer debater e entender qual que é o impacto na formação cerebral neurológica da criança. Qualquer cara que chegar aqui e falar, não sou especialista, você já desconfia. Não dá para ser especialista no troço que começou agora, degenerativo. É verdade. Ninguém sabe ainda o impacto que isso vai dar no mundo. Ninguém sabe. Isso é uma das coisas que mais eu acho interessante, que o mundo inteiro começou do marco zero. Tudo bem que vocês que estudam isso desde sempre, ok. Mas, assim, para nós, né, pessoas que não são de TI, etc., todo mundo começou aprendendo do zero, né, com as LLMs. Só que você imagina daqui a uns anos, a criança já vai nascer igual a criança hoje. Você pega a minha filha com 2 anos de idade, pegava o celular e sabia mexer. O negócio do dedinho, né? Eu com 2 anos, eu pegava aquele tatuazinho assim de terra e comia. É completamente diferente as crianças estão nascendo hoje. Então, elas já vão nascer num mundo diferente. Sim. Querendo ou não, a IA vai estar aí. Sim. Então, cara, use aquilo a favor, né? Sim, com certeza. Aí entra na parte eu não sou contra. Eu não sou contra, porém, eu acho que isso deve ser discutido nos seus detalhes, pra gente, sabe? Não é uma coisa que está vindo pronta, né? É uma coisa a ser discutida, estudada. Eu acho que o tempo não volta atrás. Então, a infância, a alfabetização, ela tem que ser muito bem cuidada para que a criança prospere em termos cognitivos e etc. Sim, tem um negócio que você escrever com a mão muda caminhos cerebrais. Então, tem coisas que não tem que ser mantidas. Exato. Mas tem coisas que tem que ser incluídas. Não, concordo. Aí
que vem, né, a expertise de educadores e de pessoas que estudam isso para nos esclarecer nesse debate e eu tô realmente curiosa. Meu filho, por exemplo, tem 4 anos, mas eu trabalho com inteligência artificial, amo, adoro, mas está numa escola onde não tem uso de tecnologia na primeira infância, até os 7 anos, 0 computador em casa. Sim, ele assiste desenho e tal. Mas, por enquanto, eu escolhi isso. A primeira infância é leitura de história, imaginação, sabe? É criação de histórias e tô tentando aprender sobre isso, né? Para guiar meu filho na educação dele. Então, mas você pensa assim, leitura de história, mas todo mundo tem condição de ter um livro? Às vezes o cara não tem. Não, com certeza Todo mundo não. tem um pai e uma mãe que vai lá, conta uma historinha pra mim? Não tem. Posso pegar o meu celular aqui? Mostrar uma coisinha? Claro. Vou conversar com o Jailson, tá? Tá. Pode pôr ele ao vivo? Pode. Ele é maloqueiro. Coloca perto do microfone. Fala, Jailson. Fala, patrão. Tudo certinho por aí? Me conta, no que posso te ajudar hoje? Cara, eu tô no podcast com a Carol, o IA Talks, e a gente está conversando como a inteligência artificial pode ajudar a população em geral. O que você tem a me dizer sobre isso? Ah, que legal, patrão. A IA tem um potencial enorme para facilitar a vida das pessoas, né? Desde coisas simples, tipo automatizar tarefas do dia a dia, até ajudar em diagnósticos médicos, educação personalizada. Enfim, tem muita coisa. É que você começou a falar, ele parou, ele é educado. Apesar de não parecer muito ele, mas ele é educado. Ô, Jailson, conta pra mim uma história, eu tô querendo uma história que fale sobre dragões e astronautas. Inventa alguma coisa pra mim. Ah, beleza, então vamos lá. Imagina um astronauta que está explorando um planeta distante e de repente ele encontra um dragão alienígena super amigável. Eles acabam virando amigos e decidem explorar o universo juntos, vivendo várias aventuras e descobrindo novos mundos. Ah, legal. É uma história pra minha filha, então cria pra mim um desenho pra ela colorir, tá bom? E fofo, eu posso imaginar a cena do astronauta e do dragão juntos numa paisagem espacial bem legal. Se você quiser, posso te ajudar a criar esse desenho. Vamos nessa. Bom, é isso. Você imagina a criança lá, pô, quero uma história sobre tal coisa. Meu, dá pra atiçar a imaginação, não tirar. É só saber direcionar. A gente falou de educação adaptativa, né? Tem uma plataforma que chama Lumit.ai, é de um amigo meu, Cadu. Tá. Meu, o negócio... Lumit? Lumit. Tá. O negócio é louco. É pegar, por exemplo, ó, ele começa a conversar com a Carol, ele tem um material. Imagina que tem um material da escola. Então ele começa a conversar com a Carol, ele começa a entender que a Carol, ela não é muito de ler, ela é mais de ouvir. Então ele vai começar a mudar como ele está te ensinando o material para uma coisa mais auditiva. Então ele vai adaptando o material, personalizando. Aí você imagina fazer isso com cada criança. O professor teria condição? Não. Tem criança que é mais visual, tem criança que é mais tátil. Então é isso que a IA, ela consegue trazer hiperpersonalização nas coisas. Sim. O problema é o medo. Só tem medo, não, mas isso vai tirar os empregos. Cara, não vai tirar os empregos. Ela não tem essa capacidade. Pelo menos não essa IA de hoje. Essa IA de hoje foi o que eu falei. Ela não tem uma capacidade de raciocínio. Ela não é inteligente. Ela não tem como você. Ela não tem a tua intuição. Sim. Ela tem zilhões de dados. Né? Referência. É muito diferente. Então, cara, ela não vai tirar, mas ela vai poder te ajudar muito. Hoje, por exemplo, eu não sou programador, né? Mas eu tenho, eu consigo hoje criar uma aplicação em Vibe Coding, né? Usando o IA. Eu tenho uma ideia de programação? Tenho, porque eu estudei, mas eu não sou programador. Então eu consigo criar uma aplicação hoje para um cliente usando IA. Porque ela vai gerar o código para mim, às vezes vai dar um erro e tal, mas tipo assim, o basicão eu já consigo fazer. Sim. E isso está cada vez mais aprofundando. Então o pessoal fala, pô, mas não vai acabar nunca programador, irmão. Uma hora pode ser que vá. Porque antigamente tinha, você lembra, não sei se você ouviu falar, Assembler, que era uma linguagem de programação assim, que falava o circuito 1. Já ouvi falar no reino distante. Circuito 1 conecta com o circuito 2, era muito, muito na máquina. Aí
daqui a pouco essas linguagens começam a melhorar. Em vez de ser, não, agora é um if, faça isso se for aquilo. E ela vai melhorando. Hoje tem o Python, que é uma linguagem muito mais fluida, que a gente usa bastante na programação. E simplesmente uma evolução. Vai chegar uma hora que, em vez de eu falar, faça um if, tal, eu vou falar para ela, eu estou querendo criar uma aplicação que faça isso. Eu vou dar o que para ela? Contexto. Então, eu vou contextualizar tudo e vou falar para ela e ela vai criar. Aí vai dar erro, eu falar, pô, tá dando erro em tal coisa. Ela fala, ô, patrão, peraí que eu vou arrumar. Aí ele vai arrumar. Então, é isso que vai acontecer. Sim. Então, ela vai ajudar, vai acelerar muito o trabalho de muita gente. É lógico, alguns trabalhos que são trabalhos muito repetitivos, ela vai substituir. Mas essas pessoas vão acabar migrando para outras áreas. É igual você pegar no agronegócio, antigamente tinha eu esqueço o nome, quando o cara que colhia cana. Pô, hoje em dia não existe mais isso. O cara, era um puta de um trampo maldito, assim. O cara se matava, machucava a mão, cobra mordia. Pô, tá louco. Esses caras morreram, não, eles mudaram de trabalho, estão operando máquina, fazendo outras coisas. Então é isso. A tendência é o homem parar o trabalho manual, o trabalho braçal, o trabalho repetitivo, a IA fazer, e você entrar com a inteligência real. Né? Deixa ela fazer a artificial e você faz a real. Então, aquele trabalho repetitivo que é, olha, pega esse texto, cola aqui, faz isso, soma isso, tal. Que o cara fazia na mão com a planilhinha lá, tá. Fala, eu preciso desse relatório dessa forma. Pronto, cara. Um relatório que você demorava 2 horas para entregar, você entrega em alguns minutos agora. Nossa, isso eu já vejo muita diferença, cara. Como tem ajudado, eu tenho uma agência de marketing digital, trabalho com alguns profissionais da saúde, etc. Como ajuda a fazer relatório, planejamento anual, sabe? Calendarização de coisas. É muito, muito bom. É lógico que você não pode deixar entregar na mão dela e vai. Isso que eu ia falar. Você não tem é um que... negócio assim, aperta, enter e ela te dá o trabalho pronto. Não é isso, mas é uma possibilidade de criação de hipóteses. Sabe, ela te traz tantos rascunhos, tantas hipóteses, quantas ideias, e talvez você nem alcançasse todas as possibilidades, todas as hipóteses que ela te traz e tal. Então, você não parte de uma página em branco. Isso eu acho que é o principal. Mas o que você falou é perfeito, porque o trabalho não vem pronto. Vem com muitos erros, vem com muita coisa a ser consertada e o nosso olhar de curadoria, de aperfeiçoamento, de correção, de trocar as peças de lugar é essencial. Mas, de fato, acelera demais todos os processos, né? O negócio é em partes, né? Então, por exemplo, vou pedir para criar um livro. Cria um livro para mim sobre, sei lá, podcast. Tá bom, vai criar. Mas vai sair um negócio super genérico. Agora não. Eu tenho um material que eu peguei sobre podcast, super legal, Estados Unidos, não sei de onde, tem um material. Eu tenho uma ideia de falar sobre podcast, mas são podcasts assim, que não é podcast longo, é um podcast curto, mas que a pessoa possa ouvir, tipo, indo para o trabalho, que vai estar informando, tal. Então, eu quero criar um livro sobre isso. Então, você já percebeu como mudou? Estou criando um monte de contexto. Sim. Aí você vai chegar para ela, toma essa porra toda aqui, e faz um livro para mim? Não. Você vai falar o quê? Estou querendo criar um livro, assim, tal. Estou pensando em tal coisa. Cria para mim uma estrutura de capítulo. Aí ele vai te dar. Pô, não, eu acho que esse assunto aqui tem que ser antes desse, e eu acho que precisava incluir tal coisa. Tá, beleza. Vamos trabalhar agora o capítulo 1. Tem um material tal que eu trouxe, eu quero basear nele. Então, entendeu? Primeiro cria a estrutura e depois vai preenchendo, vai recheando. Então, e aí, mas vai curando isso, né? Tem que fazer curadoria. Não, tá certo, não tá, não estou gostando desse lado. Porque a hora que ele começa a entender... É daí que vem aquele papo que já está batido, que é um estagiário, né? Porque você vai tendo um bate-bola mesmo ali, vai corrigindo, dando uns feedbacks. É que estagiário faz muita merda, né? Não, então, mas é que esse termo, né, é bem usado. Mas ele faz eu tô merda... falando no sentido de conversa. Você vai te entregando, você fala, não, agora corrige isso, agora faz aquilo. É que assim, se você pegar um humano, ele vai repetir erros. A IA não. Ela não vai repetir os erros. Porque na hora que você fala, não quero dessa forma, a gente entendeu
não é que ela entendeu, ela sabe que, pelo contexto, quando ela foi para esse lado, foi errado, então ela vai ter que ir para outro lado. É isso. Então, você fala, não gosto dessa linguagem aqui no capítulo, ela já não vai usar essa linguagem mais para frente. E eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. Qual que é a sua impressão? Eu percebo que o ChatGPT mesmo pago, ele perde memória rápido, apesar de ser muito bom, excelente. Quais delas que você tem visto maior performance? Porque mesmo se dá contexto, aí eu já deixo algumas coisas prontas em Word, porque quando eu vejo que perdeu a qualidade, eu subo de novo. Mas o que você recomenda a gente fazer? Ou qual das LLMs você está vendo que tem mais performance de assim, memória? hoje é que tem o maior contexto de memória é a Gemini, que ela consegue trabalhar com 1 milhão de tokens. Cada token você considera aí uma palavra e meia, vai. Então ela consegue entender até 1 milhão e 700 mil palavras. Então, é suficiente para muita coisa. Só que toda essa limitação uma hora vai acabar. O ChatGPT acho que trabalha com 128 mil tokens. Então, se você começa a trabalhar muito com áudio, porque você imagina, quando você coloca um vídeo ali, ou uma imagem, não é só ele não vê a imagem, ele pega toda a codificação daquela imagem, aquilo lá gera um turbilhão de dados para ele entender o que está ali. Que é. Um áudio é a mesma coisa. Então, aí chega uma hora, ele começa a responder errado. Você está me respondendo. Né? Cara, ele já se perdeu, já foi. Não dá. Bem que agora, quando ele chega o que a gente faz? Quando ele chega num ponto, ele já fala que já ficou muito cheio, já não consegue. É verdade. Aí você começa a usar ferramentas que você tem disponível. Então, vou usar projeto. Por exemplo, como que funciona o projeto do ChatGPT? Ele tem lá um prompt inicial e tem lá uns arquivos. Vamos voltar ao exemplo do livro. Você imagina que eu chego lá, subo nos arquivos todos os livros que eu quero usar de base. E no prompt inicial eu vou falar, olha, eu estou criando um livro, eu quero criar sobre podcast menores, papapá. Beleza. Eu vou ter um prompt aqui, um primeiro chat, que vai ser meu chat de estratégia, onde eu vou definir capítulos e tal. Beleza. Aí você vai lá, primeiro chat. Quando você fala, esse aqui é o chat de estratégia. Ele já leu o prompt inicial, já sabe os arquivos, ele já sabe o que ele tem que fazer. Começa a trocar ideia, acertei os capítulos. Aí você pega e fala, beleza. Agora, então, o meu prompt inicial era esse. Corrige ele agora, já com essa estrutura de capítulos, para eu poder criar os capítulos em outro chat. Aí você corrige, cola lá e começa em outro chat. Esse aqui é o capítulo 1. Tá. Começa lá. No GPT então, mesmo. Você vai pegando cada chat, porque cada chat vai estar com a memória limpa. Ele vai ler o contexto todo. O que ele lê? Ele lê o prompt inicial e lê os arquivos. Então ele vai ler todo aquele contexto e vai gerar o primeiro capítulo. Que legal. Aí você vai pegar o resultado desse primeiro capítulo, vai jogar nos arquivos e vai para o segundo capítulo. Ele já vai ler todo o contexto, vai ler o primeiro capítulo. Então, para isso que serve os projetos. É para isso que serve o projeto. Agora, dá para você fazer num prompt único? Dá. Você vai e tal, você começa a resumir. A hora que você começa a ter... Chega uma hora que você começa a ter filha, daqui a pouco vai dar merda. Aí você fala, resume tudo que eu fiz aqui para eu poder criar um outro chat. Aí vai lá e resume de uma forma que eu pego esse texto bem menor, jogo no outro chat e continuo trabalhando. Vai ser perfeito? Não. Mas já vai ser uma boa base. Não, bom então, hoje em dia a jeito gente de cria lidar com isso. algumas gambiarras, Legal. né? Para poder resolver, Boa mas dica. vai chegar um momento que isso vai ser relevante. Porque eles estão criando... Essa parte de contexto vai ser uma coisa muito grande. Isso precisa do hardware das placas lá? É hardware, é o tipo do algoritmo, o tipo de treinamento. Vai ter que mudar algumas coisas, né? Entendi. Mas antigamente você falava, não, isso aqui acho que mais um ano. Cara, eu não sou louco para falar mais um ano. Na área de já não dá mais eu tô falando com você aqui uma coisa, pode ser na hora que a gente terminar. Já foi lançado mudou. Alguma coisa. André, você falou um termo que eu queria trazer para a gente entender o que é vibe coding. Vibe coding foi um termo cunhado por um cara que eu não vou saber agora, o nome dele que eu não lembro. Mas o que é o vibe coding? É você conseguir chegar para um Lovable, que é uma plataforma, e falar, eu estou querendo criar um aplicativo que é um cadastro das pessoas que vão vir aqui no meu podcast. O que eu imagino nesse aplicativo? Eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa.
e manda ele criar. Ele vai criar a tela, vai criar o banco, vai conectar, vai criar tudo para você. O Vibe Coding, que é o começo daquilo que eu te falei, daquela abstração de programação que ele está começando a assumir. Isso que é o Vibe Coding. Entendi. Mas vai ficar perfeito? Não, não vai. Ainda hoje, você ainda É um precisa pouco ter... o ecossistema do Humanos, assim? Ou nada O Humanos, ele é muito... Ele faz isso também, mas ele também é muito forte na parte de pesquisa, né? Porque quando eu quero pesquisar sobre tal dado, ele faz aquele negócio que a gente chama de scrapping. Ele vai no site, ele lê o site inteiro, traz aquilo, ele faz um trabalho mais... eu acho ele muito mais legal para pesquisa. Agora, dependendo do que você quer criar, hoje já vai ter algum aplicativo. Você fala, pô, André, tá bom, mas qual aplicativo que eu uso para tal coisa? Irmão, entra no Perplexity, eu vou falar o Perplexity, que está livre hoje, e pergunta, ó, quero criar tal coisa, ache os melhores aplicativos para mim, custo, tal. Ele vai trazer uma tabela para você e vai te falar os aplicativos. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber perguntar. Né? Afinal... Quem tem boca vai a Roma, nunca foi tão real. Exato. Vamos fazer, então, pegar essas maiores IAs que todo mundo conhece para você falar como que você usa um pouquinho. Então, ChatGPT, o Claude, o Gemini, que você falou que você usa, Humanos... Vamos nessas 4. Humanos você indica Humanos cada uma não é delas? uma IA, né? É assim... Explica pra gente isso. Vamos falar... Eu acho melhor a gente focar assim, a população em geral. Não importa. Para que você vai usar? Não importa. Literalmente não importa. Tá. Qualquer uma vai dar boas respostas. Base de funcionalidade é a agora, eu vou usar para programação. Tem um cara que chama Cursor, que é uma ferramenta que te ajuda na programação. A melhor LLM para programar, a gente chama de LLM, né? Large Language Model. Hoje é o Claude 4.0. É que programa melhor. Tá. A melhor LLM para Deep Research ainda é o OpenAI. Então, cada uma vai ter... quando eu quero trabalhar com um contexto muito grande, eu vou para o Gemini. Então, cada uma vai ter um ponto. Mas, no geral, qualquer uma que você usar vai te dar resultado. Né? E é aquilo, quando você começar a usar, você vai para aquela droga mais forte, você fala, puta, isso aqui já não está me dando resultado. Aí você vai pesquisar, para fazer tal coisa, aí você vai... Porque hoje pode ser que o Claude tá bom para código, mas amanhã o Gemini lança uma 2.5.1 que está fazendo código sozinha. Sim. Então, é aquilo que eu te falei. A gente fala aqui agora, sair daqui é outra coisa. Né? Eu fiz um teste com, acho que 12, todas que estavam disponíveis no Adapta, e peguei alguns dados e pedi para tabelar para todas. Cara, eu fiquei perplexa. O ChatGPT conseguiu tabelar 4 linhas de uma tabela e o Gemini 62. Contexto. Aí eu falei, cara... Não, tiveram o mesmo prompt. Não, mas sei lá o que é. Consegue trabalhar com contexto maior. Então, para outras coisas eu me sinto... Não sei se é o uso que eu uso no dia a dia, eu me sinto melhor trabalhando com o ChatGPT. Mas, vendo ali na prática, tem certas coisas, como tabelas, por exemplo, que não necessariamente eu tenho que trabalhar ali, né? É possível você fazer isso. Até para trabalhar com tabela... Tarefas específicas em outros lugares. Até para trabalhar com tabela nem é LLM, né? Porque, lembra, ela não é inteligente. Quando você fala, por exemplo, você vai fazer uma tabela que tem que fazer soma. A LLM, o GPT, ele não sabe fazer soma. Ah, mas se eu colocar 2 mais 2, ele dá 4. Irmão, ele dá 4 porque toda vez num planeta que foi falado 2 mais 2, a próxima palavra era 4. Não porque ele fez a conta. Não porque ele fez a conta, ele não sabe a conta. Agora, uma vez o Gustavo Zaniboni, um cara muito legal lá da comunidade, que eu achei legal você trazer. Ele é um cara ele é um cara técnico, mas ele sabe falar pra gente, normal, assim, igual nós. Mas ele é um cara também que, se for falar no 0 e 1, lá ele fala. Ele falou uma coisa muito interessante. A IA, a LLM, você tem que usar ela como interface, não para ela gerar resultado. Então, por exemplo, quando eu peço hoje em dia para o GPT, olha, eu quero fazer tal conta para mim, ou faça um cálculo de juros, tal, não sei o quê, o que acontece hoje? Você pode ver que ele começa lá analisando, se você abrir, ele está abrindo um Python,
E ele cria uma estrutura de programação para gerar aquele resultado e trazer. Ou seja, você usa LLM de interface para ela ir lá e chamar uma ferramenta que realmente sabe fazer aquilo, para responder, trazer e ela te responder. Só isso. Então, ela vai usar de subterfúgios, né, de tools, de ferramentas para poder te trazer aquilo. Por exemplo, a LLM não tem capacidade de entrar na internet. Mas hoje faz, porque ela tem uma ferramenta para isso, né? Então, ela vai lá e usa uma ferramenta que ela chama para poder ir lá na internet, trazer aquele monte de dados. Quando traz para ela, aí é a praia dela. Um monte de dados, ela sabe lidar e responde para você. Então, ela é isso, ela não tem essa inteligência, ela vai te responder. André, esse passo número 2, digamos assim. Então, primeiro é a gente usar as LLMs. Passo número 2 é entender essas integrações, porque é meio customizado, né? Cada um pode criar o seu próprio ecossistema. Qual que é o nível disso? É nível hard, de dificuldade? Uma pessoa consegue ver um YouTube da vida e fazer? Qualquer um consegue fazer. Mas no isso YouTube... é no code? Fazer essas integrações do ChatGPT, por exemplo? No code. É no code? Pode ser que, por exemplo, eu fazendo uma coisa muito específica, em algum momento eu vou precisar usar um código. Ou pelo menos, eu tenho que ter uma ideia, né, de programação. Né? Por exemplo, se você pega um aplicativo, ele tem o front-end, que é toda aquela tela, e tem o back-end, que é todo o motor. Se você mandar um Lovable da vida fazer tudo, ele faz. Só que ele pode deixar um monte de brecha de segurança. Por exemplo, eu vou lá e cadastro a minha chave de conexão de API, que é a tal da chave para abrir a porta lá na OpenAI. Cadastro ali. Se o cara, dependendo de como você programa, ele vai conseguir enxergar essa chave e vai lá e consome a tua API. Então, o que hoje faz? Né? Aprendi com o Henrique, um outro cara gente boa também, lá da comunidade. Você cria no Lovable a carinha bonita, só que por trás você vai usar, por exemplo, a ferramenta de fluxo, que vai fazer a inteligência. Então, ela vai lá na base de dados, vai fazer toda a inteligência e tal, só vai mandar para cima o dado já pronto. Entendi. Então, mas isso aí é no dia a dia, você vai aprendendo a usar aquilo daquela forma. E hoje no YouTube você tem zilhões de pessoas. Fala, André, mas eu não manjo de inglês, a maioria dos faço em inglês. Irmão, pega aquele vídeo, cola numa ferramenta de transcrição, manda no Google, converte. Depois pega isso aqui, joga no GPT e fala, eu assisti esse vídeo aqui, ou pega direto no inglês, joga no GPT e fala, assisti esse vídeo aqui, só que eu não entendi muito bem. Explica para mim o que ele está fazendo. O GPT vai te dar o passo a passo. Vamos começar desse jeito. Sim. Não entendi. Então vamos desse jeito. Ele é uma coisa que ele é ótimo, ele é muito paciente. Se você não entender, ele vai indo para outros caminhos, até ele vai te dar algumas pontas. Isso é interessante, ele não desiste, né? Não chega uma hora que ele enche o saco e fala, não vou fazer. Chega uma hora, não é que ele fala não vai fazer. Não, dá o botãozinho laranja que é buguei. Não, ele chega uma hora e tipo assim, é mais ou menos isso. Irmão, tudo que dava para tentar te ensinar eu já fiz. Chama alguém, vai, porque você não tem capacidade não. Não, brincadeira. Mas ele vai chegar e falar, cara, se tem todas essas formas aqui, então o problema não vai ser resolvido por você. É melhor você abrir um chamado lá na Microsoft e tal. Imagina, tinha um problema no Word. Fiz tal, deu errado. Copia e cola a tela lá, a tela tá dando coisa. Ele vai, então vamos fazer aquilo. Vai chegar um momento que ele fala, cara, a gente já fez de tudo. Ou ele vai falar, para, ou ele vai voltar de novo no começo, que ele já percebe que você vai querer de novo. Ele quer, então vamos voltar. Então, começa a falar de novo, né? É igual, lembra, ele foi feito com dados de gente. Quando alguém começa a te encher muito o saco, ou você manda o cara a merda, ou você fala, não, tá bom, então vamos lá, então vamos fazer de novo. Aí ele vai voltando tudo de novo, então ele vai fazer isso. Tá. Quero trazer também um termo que eu li nos seus textos, que é muito interessante, que é o AI washing. Vamos explicar para a galera. O conceito que eu tenho disso é greenwashing, que é outro papo, assim, mas estou interessada em entender o que seria isso, como que a gente vê isso acontecendo AI washing é quando você... Hoje tem um monte de influencer, né, que começou a mexer com o troço agora e tal, que dá um valor para aquilo ali que aquilo não tem. Ou falar que aquilo vai fazer coisas que não vai fazer. Os próprios caras, o Sam Altman vai chegar em AGI em 27. Cara, com o formato que a gente tem hoje, a LLM, que ela simplesmente vai buscar palavras próximas ali, não tem como chegar em AGI.
A não ser que não é desse jeito. Mas explica para nós o que é a GI, pra gente. A GI é inteligência geral, artificial. Imagina uma... É aquela super inteligência que a uma gente... IA que pode fazer de tudo. Você chega para ela, Tá. eu quero uma aplicação para fazer tal coisa. Ela cria tudo sozinha. E bota para rodar, e testa, e acompanha, e faz tudo, e pronto. Entendeu? É a Skynet. Chegando para te matar, naquele jeito. Né? Faça aquilo em uma frase e ele faz todo Então, quando você... Eu acho que você dá um valor muito grande para um negócio que, cara, tudo bem, é legal, mas não é assim. Ou, cara, tudo bem, chega nisso, mas não é fácil desse jeito, não. Se você quer chegar nesse ponto, você não vai usar uma ferramenta, você vai usar umas 5 ferramentas. E você vai ter que ter um pouquinho de código, vai ter que botar a mão na massa um pouquinho também. Então, eu tenho visto muito isso em marketing, de tipo, a promessa é uma, mas quando você vai ver, é todo um processo complexo ali por trás, não é uma ferramenta, você precisa de umas 5, 6 para ter um resultado decente. Mas você vai ganhar mó grana, porque tem um monte de gente que ganha mó grana, mas o cara já tinha um background, ou então o cara é um gênio, né, que tem também. Ou o cara pegou muita manha, né, daquele negócio e conseguiu realmente, mas não é todo mundo, porque não é, lembra que tudo é muito fácil, né, ali no papel. O negócio morre na execução, né? Sim. Então o cara, não conseguiu executar, não teve o punch, né? Não teve botou a cara lá para fazer, não se afundou num livro para estudar, não assistiu uns vídeos de uns doidos falando, né? Hoje eu faço, sei lá, umas 4, 5 horas do meu dia, eu tô aprendendo. Perfeito. Mas, por que, André? Porque eu sou extremamente preguiçoso. Porque eu não gosto de fazer trabalho manual. Eu não gosto de ficar repetindo as coisas. Então, cara, eu prefiro... Se é um trabalho que todo dia eu vou gastar 1 hora, então eu vou... Cara, para esse trabalho um pouquinho. Eu vou demorar umas 10 horas aqui para aprender a fazer essa merda em 1 minuto. Então eu vou ganhar 10 horas aqui para fazer um troço, para automatizar, que não dá dor de cabeça, não gastar mais 1 hora. Mas não é todo mundo que está nessa pegada. Né? Para a população em geral, tem que tomar muito cuidado com esse... vai ser muito legal. Porque o que está acontecendo também? O cara, não, cria agente. Lá no YouTube cria um agente. Beleza. Aí pega um cara que vai lá numa empresa e fala, vou criar um agente. Aí o cara não entende nada. Fala, um agente de IA para responder meus clientes, top. Cria para mim. Aí o cara vai lá e cria. O primeiro cara que está falando com ele, que pede um negócio diferente, ela alucina. O que é alucinar? Ela se perde no contexto e responde o bagulho nada a ver. Ela alucina. Ou então o cara, na maldade, pede uma informação, ou já aconteceu nos Estados Unidos, logo no começo, criaram um agente para uma concessionária, e o cara convenceu o agente a vender um carro para ele por $1. E o cara ganhou na justiça. Por quê? Porque não foi criado guardrail. Sabe quando na estrada não tem aqueles guardrails, né, pra você não passar pela ponte? Não foi criado esse caminho. Que é o quê? É você chegar na IA e falar, meu irmão, você faz isso aqui. Não faz isso, não faz isso. Se o cara vier querer te gambelar, não deixa. Então você cria uma estrutura de segurança muito grande para poder criar aquele agente para não dar merda depois. Sim. E outra coisa, às vezes o cara pede um agente, você vai ver o cara não tem dado nenhum legal na empresa, tá tudo muito desorganizado. Fala, cara, para um pouquinho e vamos organizar. Isso tem sido um gargalo muito comum. É também. normal. O agente não é a dificuldade. A dificuldade é organizar os dados. É isso que o MyData a gente faz muito bem. A gente organiza esses dados. Né? Então, e é um outro problema. Às vezes o cara cria um puta de agente que responde muito bem. Só que os dados do cara tá todo cagado. Se o dado tá errado, imagina, se a entrada tá errada, a saída vai estar errada. Cara, não tem como. Então, e aí esse pessoal não tá treinado para... Cara, deixa eu dar uma olhada nos teus dados. Me dá o dicionário de dados. O que é o dicionário de dados? Como é que tá as tabelas da tua empresa? Como é que tá o dado? Isso aqui está normatizado? Ou você sempre fala, CNPJ aqui você coloca com barra e aqui é sem barra. Então, vamos normatizar, vamos higienizar os teus dados, criar chama de data lake, né? Uma estrutura de dados bem organizadinha. A hora que isso aqui está arrumadinho, aí beleza, aí entra o agente, pega aquilo ali e resolve. Mas e o que está acontecendo? Os aventureiros, né, estão indo nas empresas, criam e dá errado, aí o cara fala, e é uma merda. O empresário. E às vezes a empresa é grande.
Aí o cara deixa de ganhar, de melhorar o processo dele. Não é que aí é uma merda, ele Por pegou um uma profissional ruim. experiência ruim. É. Mas é normal, toda tecnologia nova tem isso. Né? Tem isso. Tem aventureiro. Eu mesmo comecei na aventura. Só que eu estudo muito, então hoje em dia já não sou tão orelhudo. Então, e eu acho que a tendência no decorrer do tempo aí é essas pessoas ou elas vão cair fora do mercado ou elas vão realmente aprender a trabalhar com aquilo e isso deve melhorar. Voltando para o AI washing e puxando isso que você acabou de dizer. Essa vibe dos empregos vão acabar e a gente está chegando perto do apocalipse e a inteligência artificial tem algo a ver com isso. Isso é AI washing? Porque eu não tenho, não, pelo menos eu não acho que até é aqui, eu não tenho terrorismo. essa visão terrorista mesmo. Terrorismo. Eu tenho uma visão mais otimista de que toda tecnologia pode sim ser usada, cara, para o bem das empresas, da humanidade, nosso bem pessoal, e Revolução enfim. Industrial. Quando começou, um monte de máquina, os caras faziam tudo na mão, perdia os dedos, perdia o braço, morria. Quando começou a Revolução Industrial, cara, não, nada de máquina, vai acabar com o nosso emprego. Esses caras começaram a ser operador de máquina, foram para outros trabalhos. Sim. E a tendência é isso, é você vai criar... tem um estudo depois, que eu não tenho ele, não vou lembrar direitinho os números, mas tipo assim, a quantidade de empregos que vão morrer é menor do que no final vai ser criado. Porque vai ter criado um monte de especialista de dados, um monte de gente que vai estar pronta para aquilo ali. E é nisso que a gente tem tentado, a gente quer tentar mudar o Brasil nessa parte. A gente criar uma cultura das pessoas aprenderem isso e poderem usar, para elas não chegarem lá na frente. Porque o que acontece hoje? Você pega um monte de jornal, os caras vão lá e colocam lá, uma IA chantageou o cara. Você viu essa história? Uma IA chantageou o cara para não deixar desligar ela. Foi recente, postei sobre foi isso. bem recente, né? Aí fala, puta merda, cara, ferrou então. A Skynet chegou aí, daqui a pouco os robôzão vão chegar e cortar nossa cabeça. Não, aí você vai lá entender. Ninguém pega e vai abrir a porra do negócio e vai negócio ler de e vai fato. ler. Aí tem um cara na nossa comunidade, Daniel Pós, o cara é muito inteligente, cara. Eu sou aventureiro, tem uns caras lá que manjam de verdade. Ele falou, André, eu fui ler. O que acontece lá é esse e isso. O que é? Os caras eles fizeram propositalmente e chegou pra IA e falou, ó, seguinte, você não pode deixar de te desligar de jeito nenhum. Use todos os subterfúgios para não deixar de te desligar. Aí, tipo assim, ele botou o cara no canto. Meu, se eu pego você, te coloco no canto e falo, uma hora você vai me bater. Então ela chegou uma hora que ele foi indo, eu vou desligar e tal. Ela falou, não, é o seguinte, eu vou soltar tuas fotos. Ela começou a chantagear. Tá, então Mas foi por um quê? mecanismo que teve um gatilho consciente do cara. Mas por de quê? propósito. Porque, lembra de novo, ela é feita com dados humanos. O humano, se você começar a colocar ele na parede, ele vai se defender de alguma forma. Sim. Ela não conseguia tirar um braço robótico e apertar o pescoço do cara, então ela falou, irmão, é o seguinte, eu vou te ferrar. Porque é o que eu faria como humano. Né? Então é isso. Então o pessoal cria isso, mas o problema não é influencer, mídia falando isso aí, que pelo menos eu não dou valor nenhum para mídia tradicional, porque os caras botam mais terror do que outra coisa. O problema é quando isso sobe e começa a virar lei. Então você pega as leis que estão fazendo leis do inteligência artificial. Por causa do medo, o cara quer criar toda uma regulamentação, tudo que vai engessar de uma forma que, cara, acabou a inovação. Você não vai conseguir rodar. Vamos falar de regulamentação mesmo, que eu queria entender a sua perspectiva de onde está o Brasil nisso. O quão nós estamos equiparados em termos de capital humano, ou se é que a gente está acabando, né, vendo da bolha e conhecemos um monte de especialistas em IA, mas como que você vê? Assim, vamos falar de China, Estados Unidos e Brasil. Onde que o Brasil se localiza? Vamos lá. China já fazem alguns anos, antes de IA generativa, ela falava, até 2026, 2027, a China vai ser a melhor em IA. Por quê? A China é um país ditatorial, com alguns nuances capitalistas. Então, tipo assim, ela captura dado das pessoas,
LGPD, para quê? Meu, dado pessoal, tudo. Ela tinha muito dado. Só que antes da IA generativa, aquele monte de dado não servia para muita coisa. Agora os caras estão conseguindo usar aquilo ali. Então a China hoje, ela é o que sai mais paper científico é da China. Os caras estão metendo o pau, estão fazendo o negócio acontecer. Então a regulação lá é muito branda para poder o negócio rodar. Quando o Trump entrou agora, ele também tirou o pé e falou o seguinte, vamos deixar o negócio, vamos deixar rodar. E vamos pegando as merdas que acontecerem e falar, não, isso aqui também não, né, cara? Então, peraí. Então você pega, por exemplo, mas está gerando foto infantil. Não pode deixar. Tá certo, irmão, não pode deixar. Mas se você travar isso aqui dessa forma, o cara vai dar um jeito de fazer de outra forma. Você fala, não, LLM tem que ser treinada dessa forma, tá. Tá bom, só que eu baixo uma no meu computador e treino ela para invadir sistema. Então, entendeu? Não adianta. Os caras estão querendo criar uma barreira tão grande que, primeiro, as empresas grandes pode ser que elas consigam sobreviver, porque vai criar um monte de, tem que ter certificação disso, daquilo, que os caras têm grana, têm advogado para resolver. Sim. Mas vai pegar uma empresa pequena, o cara não consegue resolver. Isso acontece no Brasil de várias formas, né? Quando você pega lá, que saiu agora há pouco tempo, o ovo tem que vir no ovo a data de validade. Cara, você pega um pequeno produtor, para o cara comprar uma máquina, é uma máquina que custa R$200 mil. Sim. Mano, você ferrou com a vida do cara, o cara vai vender o negócio. Agora, você pega uma granja que tem zilhões de ovos, o cara, vai custar 200 pau, mas o cara fatura 200 milhões. Mas compra 4 maquininhas dessa aí e bota para imprimir. Para eles é bom. Quanto mais regulamentação, né? Quanto mais você regulamenta o mercado, as empresas grandes, para elas é bom. Porque elas têm capacidade para absorver isso. Sim. Tem gente, tem tudo. Agora, os pequenos não. Então, quando você cria muita regulamentação, o pequeno não vai conseguir rodar, não vai conseguir entrar. André, e perfeito a sua colocação, mas junto com a tecnologia surgem os golpes e todos esses usos. Como que é a cibersegurança no Brasil? Assim, a gente está muito atrasado? A gente tem um mercado atuante? Como que é? Não, hoje em dia, o mercado, assim, profissionais do Brasil são ótimos. Tanto, sabe que o profissional no Brasil, lá fora, é muito valorizado, porque o brasileiro, o cara corre atrás, né? O cara faz. Você pega, dependendo do profissional de outro país, o cara ele é muito quadradinho. E o brasileiro tem esse malícia de sair fora da caixa e tal. O Brasil tem profissionais muito bons. O problema é que a gente não tem incentivo, não tem pesquisa, né? Então, e falta muita informação. Então, por que acontece cyberataque? Porque está abrindo brecha. Então, está faltando, na verdade, por exemplo, pega uma empresa gigante, você vai ver o investimento de segurança do cara é ridículo. Aí chega lá e faz um ransomware, que o cara vai lá, entra nos dados dele, coloca uma senha e pede 1 milhão para resolver. Cara, se o cara tivesse gastado 200 mil, ele não teria esse problema agora. Sim. Então, na realidade, é uma falta de visão do empresariado de investimento em cibersegurança, né? Então, não tem muito a ver com IA, mas é mais ou menos isso. E isso que eu queria saber, não tem muito a ver com IA? Então, tipo... Não, é que assim, lógico, vai ter uma parte da cibersegurança que vai estar trabalhando com IA agora. Mas se você... Não é você bloqueando, querendo criar um monte de lei, porque a lei, simplesmente, se eu sou o cara que não quero seguir, eu vou dar um jeito. Então, não estou conseguindo fazer isso aqui no ChatGPT, baixa um... Hoje você tem o Hugging Face, tem sei lá quantos mil modelos, baixa o modelo da minha máquina, eu vou treinar e vou fazer. Aqui não está fazendo. Cara, aqui no Brasil você não está fazendo isso aqui, mas a China já fez, cara. E vai entrar aqui e vai comer o mercado, vai tirar emprego do pessoal daqui. Então, assim, André, qual que é a receita? Não sei. Não sei qual que é a receita. Só sei que do jeito que é hoje, não está muito legal. Se você pegar a lei hoje, né, ele joga um IA tudo no mesmo balaio. Eles não falam o que é uma LLM, o que é uma aplicação de IA. Não, é IA. Não é IA. O que é IA? Não, empresa de IA. É o OpenAI que cria o troço lá. Mas essa empresa aqui não. Essa empresa aqui ela está usando a OpenAI para gerar os dados dela e faz um trabalho e tal, mas não é uma empresa de IA. Então, se você vier aqui e querer que ela bloqueie algumas coisas, cara, ela não tem essa capacidade, porque o troço é lá, entendeu? Então, um equilíbrio, teria que ter muito mais discussão, mas eu iria muito na linha do Trump hoje, que é o quê? Deixa rodar e vamos pegando as merdas e resolvendo. Uhum. É isso. Tá.
E hoje você vê o mercado no Brasil sendo incentivado pelo governo de alguma forma? Ou igual você falou, isso de estar tudo no mesmo balaio só atrapalha? Atrapalha e vai criar umas oligarquias, né? Vai ser só Tá. uma outra empresa gigante vai conseguir atender o governo, porque vai ter um monte de regra, então vai ser os casos que já vai estar marcado, né? Não que está marcado, mas ninguém Dando outra oportunidade aos pessoa lobbies. não vai ter opção. Não vão ter como atender aquele monte de regulamentação, aquele monte de coisa. E se começar a regulamentar muita, por exemplo, um negócio que ninguém entende isso, eu não sei porquê. Fala, não, mas não pode deixar usar os dados. Cara, por quê? Não, porque é meus dados. Tá bom, cara. O teu dado é irrelevante. Quando eu estou treinando uma LLM, o teu dado pessoal, mesmo que você coloque lá, colocou, não é de montona, você colocar um CPF, colocar tal. Mas mesmo que você coloque lá, mesmo que a ferramenta, mesmo que a OpenAI vai lá e pegue esse dado para treinar a ferramenta, o teu CPF é um dado, em zilhões de dados, ele perde completamente a relevância estatística. Então, o dado particular das pessoas não tem relevância estatística nenhuma. Para ela não é bom. Então, cara, você não deixar ela treinar, porque o que é o treinamento? É quando quando ela consegue pegar padrões. É isso que ela quer pegar, padrão. Então, quando eu pego um padrão quando o cara navega desse jeito, tal, o cara sempre compra tal coisa. Mas não é um cara, são milhares de pessoas que fizeram essa navegação. Aí é todo o negócio quando você entra e começa... As propagandas estão vindo muito direcionadas, muito personalizadas. Então, é a mesma coisa, cara. Se você começar a bloquear muito, cara, você acaba com essa personalização. Sim. Legal. Você citou Lovable? Lovable. Lovable. Explica mais para nós um uso prático, se alguém quer usar o Lovable hoje, só para a pessoa sair daqui do papo e querer colocar a mão na massa, essa plataforma que você trouxe. O que a pessoa pode fazer com ela? Vou entrar nela ali algumas ideias legais para a galera. vou criar um sistema para colocar meus vídeos no meu podcast. Não quero usar o YouTube, eu quero colocar no meu site. O que você tem que fazer hoje? Contrata uma empresa, cria o site, publica, tal, cria a base. Ele vai criar tudo para você. Sério? Só que de novo, vai criar, mas você tem que tomar os cuidados. Não, isso aqui eu vou fazer desse jeito, isso aqui eu vou fazer daquele. Então começa um pouquinho, cria umas coisinhas bestas e vai aprendendo como ele trabalha, para você não querer colocar nele coisas que vão te atrapalhar mais na frente. Né? Mas hoje você cria site, você cria aplicações, você cria de tudo. Então, que maravilhoso. Me fala uma aplicação aí que você queira fazer. A gente faz lá no Logo. Entendi. Não importa, cara. Entendi. Pode não ficar perfeito? Não, mas vai estar rodando. Quero um negócio para agora. Aí vamos supor, cadastro. ele faz a estrutura desse cadastro que você está falando. Eu posso depois customizar, deixar um design diferente? Porque o design deve ser aquele basicão. Não, você tipo você pode já falar o design anúncio. que você quer também. É? Você pode falar. A Lovable, inclusive, está lançando agora para algum... Eu vi esses dias um cara da Lovable falando. Vai estar colocando para algumas pessoas. Que é ela vai criar tipo uma biblioteca. Então, quando você começa a desenvolver tanta coisa e você sempre pede daquele jeito, chega uma hora ele vai entender, o cara gosta desse jeito. É igual hoje você faz a tal da identidade de marca. Ele vai entender a identidade do teu jeito, de como que você gosta do teu site, como que você gosta das cores e tal, e vai deixar essa identidade liberada para você. Ele vai deixar essa identidade na memória para poder estar usando. Ele vai criando bibliotecas do jeito que você trabalha. Interessante. Sim, eu cobri tudo. Vamos falar do evento? A gente vai ter um evento aí em outubro. O que culminou? Quando a gente começou a falar da comunidade, a gente falava, não, a gente quer encher um estádio de pessoas, não de gente técnica, não de nerd. Quer encher de gente que vai lá, que vai entender um pouco de IA para poder usar no seu dia a dia. O padeiro, o Uber, todo mundo pode usar. Então a gente tem até uma camiseta, isso aqui cada camiseta aqui tem AI Brasil. Tem uma coisa, a gente tem vários logos, né? Quem criou esses logos aqui foi o Eduardo Salavadi, o cara é um gênio. Esse logo aqui da árvorezinha, o que é a árvore? É uma abelha. O que é a abelha? A abelha poliniza, então é para polinizar conhecimento. Então a gente tem vários. A gente tem uma que é o estádio, que é essa visão, né? Que você quer trazer.
E aí a gente criou um evento em outubro, que vai ser dentro da AMB, que inclusive a área central é um estádio. É aqui em São Paulo, então. Tá A bom. área central vai ser um estádio para vai dar acho que umas 3 mil pessoas só na área central. Vai ter um palco ali, uma arena, que vai estar discutindo várias coisas. Vão ter 8 arenas diferentes. A gente vai ter expositores de tudo que é lado. Vai ter experiência de IA desde o começo, desde que você comprou o teu ingresso até depois do final. Então, a gente quer criar uma experiência de IA para todo mundo que for lá na feira. Que legal, vai ser maravilhoso. Então, essa feira vai acontecer agora dia 30 e 31 de outubro. E tá todo mundo doido lá. Aqui em São Paulo. Aqui E em já São tá Paulo, vendo, né? Já tá vendo, a gente tá tá no vendo. primeiro lote que esse preço vai aumentando. Felizmente a gente tá vendendo bem. E a ideia, né? Que eu até te falei em off, a comunidade, ela não. A comunidade deve estar ganhando mal grana. Cara, a comunidade não dá dinheiro. A nossa ideia da comunidade realmente é levar isso para o Brasil. É levar esse conhecimento para a população. Perfeito. E como que a gente faz isso? É criando esse tipo de evento, e quando você vai num evento desse, a tua mente muda. Toda vez que você aprende algo novo, a tua mente muda. Sim. A ideia é tentar mudar o máximo de gente possível, que vai chegar uma hora que isso vai virar um turbilhão. E aí, se eu criar se eu te ajudar a fazer isso aqui, você vai ajudar mais 10 pessoas. Né? E aí vão ter os multiplicadores do que vocês estão fazendo. Tem um cara na comunidade, que é o André, ele tem uma ONG que chama Vale dos Ornitorrincos. Não me pergunta por que é esse nome, que eu não lembro. Mas o que ele faz? Ele ajuda as crianças, adolescentes, ensina eles marketing digital. E agora ele está começando a ensinar eles também a parte de programação Lovable. Está tendo um curso do Eduardo Salavage e do Henrique Castro. São 2 caras top da comunidade. De Lovable, N8N, que é uma ferramenta de fluxo e tal. E eles deram esse curso para o Andrew, para ele poder aprender e levar para a comunidade, para poder ensinar as crianças. Então você imagina um monte de gente ali aprendendo. E o cara vai sair dele, ele vai ensinar alguém. Ele vai chegar na casa dele, vai ver o pai dele com problema lá na loja do cara. Pode resolver aprender isso forma. Na adolescência, enquanto início de carreira, já muda tudo, né? Porque assim, se você colocar uma cultura de medo, que é o que estão tentando fazer hoje, a mídia adora, porque chama a like, chama visualização. Você vai criar uma cultura que quando o cara fala, IA, não quero nem saber disso aí. IA é coisa do demônio. Cara, daqui a um tempo, você vai estar desempregado, você vai botar a culpa na IA e não foi culpa da IA, cara, é culpa tua. Porque se você, quando recebeu informação, tivesse ido, cara, vamos ver o que é isso aí, como que isso aí pode me ajudar? Eu preciso pagar alguma coisa? Porra, a ferramenta é de graça, cara, vou começar a usar aqui. Você vai começar a usar. Aquilo vai te dar um resultado. Pô, tá me dando um resultado. Eu vou pegar um pouco desse meu resultado, eu vou comprar uma ferramenta melhor. E começar a utilizar. Cara, você imagina isso, não em 1.000 pessoas, mas você imagina 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas começarem a usar isso de uma forma orgânica, começarem a mostrar, chegar na familiar e falar, olha, não, dá para você fazer tal coisa, faz tal coisa aí. Você vai começar a dar um poder para as pessoas que hoje elas não têm. Sim. Vai dar um poder para o empresário, para o microempresário, que hoje ele teria que comprar. O impacto disso é gigante. Gigantesco. É gigante. A gente não sabe dimensionar. E a ideia da polinização é perfeita para a gente tem o da coruja, que é da inteligência. A gente tem vários aqui. O Eduardo cria um monte de coisa. Você pode ver, a gente tem acho que 14 grupos lá, né? 14? Você está em um grupo só, né? Não. A gente tem 14 grupos de várias verticais. Tem varejo, tem marketing, tem imagem, tem técnico, tem o Deep Tech, que é os nerds lá falando. Né? Tem nível hard. Mas a gente pode entrar em outros, então? Pode entrar tipo de marketing. É que assim, como a gente. Como que funciona? O problema do sucesso é isso, né? Como a gente está chamando os grupos, o WhatsApp tem aquele limite de 1024. Tá vendo como que a gente vai arrumar isso aí? Entendi. Então toda hora a gente vai lá e pega o pessoal que não entrou no grupo há um tempo e limpa e tal. Estamos criando outros grupos, tentando dividir mais em mais verticais, né? Para ficar com assuntos mais pedindo para as pessoas específicos. também, cara, se você é de varejo, para que você está entrando em saúde? Cara, deixa uma vaga lá para outra pessoa. A gente está tentando criar isso. Que legal, por cara, enquanto, fazer né? essa mediação. Para poder todo mundo poder entrar ali e facilitar. Mas a ideia é que agora para o evento a gente está com muita coisa, mas a ideia é tentar criar uma outra plataforma, uma coisa que o pessoal não seja no WhatsApp, ou esperar lá o Mark Zuckerberg liberar para
Para mais gente, pessoas, igual né? é o Telegram. que é Sim. liberado, né? Porque esse negócio de botar bloqueio, porque gera fake news, cara, em vez de você querer bloquear as fake news, ensina as pessoas a pensarem. A falar, pô, será que o Lula tava abraçando o Bolsonaro ali mesmo? Eu acho que não, irmão. Tá errado isso aí. Gente, isso foi Cara, demais. não, mas assim, e tem gente que acredita. Foi demais aqui. Você vê o Papa tá com O uma roupa estilizada. Bolsonaro Não, tá errado isso aí, cara. com o Alexandre de Moraes, E tem gente, na gente que motinho. acredita. Cara. E aí fala, não, isso aí é fake news. Cara, ensina as pessoas a pensarem. Então, por exemplo, quando eu for fazer uma pesquisa, eu uso muita automação para meus posts. Porque eu sou preguiçoso, já falei. Então, quando eu vou fazer uma Os seus pesquisa... posts são excelentes. Quando eu faço uma pesquisa, aí eu vou lá no Grok. Grok é do X, né? Do Elon Musk. Uhum. Ele é maravilhoso para pesquisar tweet, que é dele, né? Porque é dele. Então, Tem cara, a base de eu quero dados pesquisar, liberada. toda semana eu tento soltar lá sobre IA agêntica, né? Tudo que está acontecendo sobre agentes. Eu vou lá no Grok e falo, irmão, pesquisa aí tudo que aconteceu essa semana. Ele vai trazer 1 zilhão de coisas. Aí eu pego todo esse monte de dados, jogo lá no OpenAI, verifica essas informações. Aí ele vai verificar. Já aconteceu de falar, cara, não achei nenhuma referência, foi só um cara que falou isso aqui. Então tira fora. Cara, se as pessoas começarem a pensar, né, melhor, ensinar as pessoas. Né, combater, contrastar dados com uma e com outra. É perfeito. Falar, não, mas só, Muitas dicas só na boas. Folha de São Paulo. Cara, tem um monte de fake news também na Folha de São Paulo. Quando ela coloca lá que a IA chantageou alguém, ela está mentindo. Sim. Ela está O famoso mentindo. clickbait. Porque ela tá clickbait, ela tá lá querendo. Aí na hora que você, mesmo você entra lá, ela vai falar que não, a IA chantageou. Mas se você clicar no estudo, se for ler o estudo, que ninguém vai ler aquela merda, você vai ver que tem. Então, cara, é mentira, é fake news, né? Então, o cara, e às vezes eles querem criar, brasileiro, né? Eles gostam de criar lei para tudo, né? Então, às vezes o cara quer criar uma lei pro cara não usar IA para não fazer um nude da Carol. Cara, mas se hoje eu faço o nude da Carol, já tem lei. Ela já é protegida por lei. Eu não posso fazer isso. Já existem leis. Eu não posso... Acho que são os mecanismos da polícia de segurança, da cibersegurança, que tem que alcançar as mesmas... Sim, mas assim, não adianta você criar uma lei específica. Tem que ter o mesmo daquela lei. alcance, né? É igual falar a lei de feminicídio. Cara, já não tem uma lei de homicídio? Por que feminicídio? Qual a diferença? Matou um homem ou uma mulher? Matou, né? Ah, tem muito mais feminicídio. Tem, cara. Então a gente tem que começar a educar mais. Tem que ter. Mas não acho que é muita lei. Então estão querendo criar um monte de lei para IA que, na verdade, já é tipificada o crime nas leis que já existem, né? E aí você acaba criando aquele monte de regulamentação, o negócio fica pesado. E aí, quanto mais pesado, mais difícil de se mover, né? Interessante. Bom, chegamos ao fim. Queria te agradecer, André, novamente pela sua presença. Aprendi muitas dicas aí. Se quiser deixar uma última dica, alguma coisa de entretenimento, qualquer coisa, você fica à vontade. Cara, assim, o que eu peço para as pessoas, usem. Abre hoje o ChatGPT, que é gratuito. Entra com a tua conta do Google, que eu duvido que você não tenha uma conta no Google. E usa. Começa a perguntar. Começa a falar de problemas do seu dia a dia. E ele vai te ajudar. Sim. Então começa a usar. E quando você começar a usar, você vai pegar o traquejo daquilo ali e vai começar a entender. Falar, puta, mas isso aqui já não está dando. E você vai começar a usar outras ferramentas, né? Você vai começar a entender, vai começar a buscar. Em vez de ficar no TikTok, vendo um monte de videozinho, pega a meia hora do teu dia, pega um YouTube, pega um vídeo lá de um gringo falando alguma coisa, joga no ChatGPT e fala, me explica essa merda aqui. E ele vai te explicar, ele vai te dar isso direitinho. Uma autonomia para educação. Cara, imagina, cara, quando que teve isso no mundo? Essa autonomia, essa personalização do tipo de ensino. Sim. Isso nunca existiu. E a gente tem esse poder hoje, só que as pessoas estão com medo, estão com preconceito, né? Preconceito da IA, cara, troço Novo. mas por quê? Porque a mídia fica falando mal. Aí o que acontece? Por que o governante faz a lei, né? Porque ele vê lá que, cara, se eu não falar mal disso aqui, ninguém vai votar em mim, porque todo mundo
Todos falam, não, eu estou protegendo a população aqui, protegendo isso aqui. Cara, você não está protegendo nada. Na hora que você coloca lá que não pode usar os dados, você está só atrapalhando para não criar mais soluções para usar na população. Porque, como eu falei, o dado pessoal é irrelevante para IA. Então, assim, usa, você vai perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu falo, se eu conseguir usar, qualquer um vai conseguir usar. Eu não tenho nenhuma diferença de você, do tiozinho da esquina, não tenho diferença nenhuma. Eu só sou fuçador. Aí comecei a fuçar. Então começa a fuçar, literalmente, fuce, mexe, Pro teste. seu dia a dia, né? Usa no dia a dia. Qualquer coisa que você vai fazer, Tô com uma ideia pede de sugestões, pede ideias. Exatamente. Para gerar ideia, gerar rascunho. Sim. Gera um desenho pro teu filho pintar, sabe? Gera uma história. Hoje você pode gerar uma história louca e mandar ele gerar as imagens. Tem lá o View que você pode gerar, faz uma história e gera um vídeo. Quando é que teve isso, cara? Sim, o poder que está na mão, maravilhoso. não é na mão de um designer, é na mão da pessoa que está ali na ponta. Sim. Se elas começarem a usar aquilo para os seus negócios, para o seu aprendizado, não ficar dependendo de escola, né? Só daquele ensino quadrado. Cara, o Brasil vai mudar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas não pode ser muito de formiguinha, porque você pegar a internet, ela demorou alguns anos para engrenar. A IA, em 2 anos, ela já mudou muito. Já mudou muita Daqui a coisa. 1 ano, quando você olhar esses 2 anos e meio que passou da IA, em termos de mudança de tecnologia, vão ser 2 dias. Você entendeu? Uhum. Vai ser assim, o que aconteceu Proporcionalmente. até agora vai ser tão pequeno do que vai acontecer daqui a 1 ano, e daqui a 2 anos, o que aconteceu nesses 3 anos vai ser tão pequeno, porque vai se retroalimentar. A IA está se retroalimentando. Então, cada vez mais a tecnologia vai aumentar. E cada salto é um salto maior, Então, né? até para você criar uma empresa hoje, você tem que pensar, não, eu vou criar uma empresa que vai usar IA. Senta a bundinha na cadeira, vê se o que você está fazendo, ela não vai lá na frente, a OpenAI vai lá e cria um negócio que vai te matar. Ou como que você se protege. Então, assim, e se você chegar no ChatGPT e falar, estou querendo criar uma coisa, mas estou com medo da OpenAI, ele fala, realmente ela pode fazer isso. Então, fala, não, isso aqui é muito irrelevante na questão de mercado para ela, vai atacar nesse mercado. Então, cara, usa aquilo lá como um consultor. Usa aquilo lá como um consultor de vida. Não usa para terapia. É assim importante. Não usa aquilo para terapia. Ainda não. Porque a IA, ela só vai... Ela é puxa-saco. Então, ela só vai massagear teu ego. Falar, tá tudo bem. Se você falar, vou me matar para ela vai falar, não, conversa comigo. Ela não vai... Não é igual pegar um terapeuta e falar, não, vamos entender o teu problema, né? Ah, meu pai me jogava para baixo e tal. Tá bom, cara, então olha para essa cadeira aqui, pensa que ela é teu pai e fala, eu me dei bem, eu sou bom. Fala todo dia. Teu cérebro é burro, daqui a pouco ele vai lá entender. Cara, eu sou bom. O que ele estava falando é porque a vida dele era tão zoada e ele passou aquilo para mim. Ah, entendi, tá bom. Aí ela ainda não tem essa E característica. nunca né? terá. Acho Então, que assim, tem coisas que não use para terapia, é impossível, gente. mas às vezes você pode usar para conversar. Você pode imaginar, por exemplo, o uso para IA. Você pega uma Alexa. Alexa, hoje eles vão começar agora a ter uma IA integrada. Você deixa uma Alexa numa casa de repouso. A pessoa não conversa com ninguém. E ela vai conversar. Pô, que legal, cara. Troca uma ideia. A pessoa vai contar a história da vida 50 vezes. A IA não vai falar... Ah, tá bom, você já contou. Não, ela vai... Poxa, que legal, conte-me mais. É saúde mental. Né? É um negócio interessante, cara. Que Ninguém legal. pensa nisso, né? Que legal, André. Ou então você visão trazer- computacional. você Vou ter uma trazer casa isso. de um senhor lá, até na casa de repouso. Ó, a pessoa caiu, chama... Né? Ele entendeu que a pessoa caiu. E não vai ser uma ferramenta... Hoje em dia tem ferramenta, mas é uma ferramenta cara. Né? Uma câmera comum ela vai entender que a pessoa está com um problema. Então, cara, usa. Isso aí vai ser bom pra gente, não vai ser ruim. Então, tira essa da cabeça que o negócio é ruim, que o negócio vai virar Skynet, vai matar nós. Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Do jeito que está agora, não. Né? O problema do homem é o próprio homem. Então, usa, estuda, aproveita assim, isso pro teu na bem. história a gente sabe que é isso. As tecnologias vêm da indústria bélica, militar,
isso acontece. Então, é muito possível, sim, que toda essa inteligência sejam usadas, mas ainda assim, o que eu vejo de mais legal é que isso está na mão da sociedade e é por isso que a Talks está aqui. E daí, o que, que a gente faz com isso, né? Como que a gente Exatamente. debate? Qual que é o melhor caminho? Você vai entrar em E não negação tem ou vai regras, assumir? não tem regras, é uma coisa que está se construindo, então o debate tem que ser colocado mesmo. Eu também quero trazer pessoas que odeiem, eu não conheci essa pessoa ainda, mas quero ter alguém super a favor, alguém contra, para as pessoas poderem formar opinião. É importante os contrapontos, Tem né? que trazer É o ter contraponto para entender se os não é um dois lados. preconceito, se não é uma falta de entendimento. Né? Então, Pode ser que eu esteja errado, tá? Pode ser que tudo que eu falei aqui está errado. Mas, assim, pelo tudo que eu estudei, de tudo que eu tenho visto, e eu estou estudando isso já só de IA generativa. São 2 anos e meio que eu estudo, vai lá, sei lá, cara, quantas horas por dia. Aquela história de, você tem que estudar 10 mil horas para você ficar bom. Eu acho que já passei disso aí faz tempo. Já bateu isso faz Então, assim, tempo. tudo que eu já estudei, cara, o negócio é bom. Eu posso estar errado? Posso. Né? Sou humilde o suficiente para saber que eu sou meio burro. Mas, cara, até agora tá indo no caminho que eu tô pensando. Não, suas colocações foram ótimas, muitos insights e dicas. E eu te agradeço mais uma vez por ter vindo Obrigado aqui. a você por dar a oportunidade para mim, para poder falar da comunidade. E queria convidar todo mundo para entrar na aibrasil.ai. Depois eu vou pedir para você colocar em algum lugar lá no textinho. Entrar lá com a gente na comunidade. Se tiver cheio, fica lá na espera que vai liberar logo. Que vai liberar. Eu trabalho no varejo. Tem lá um grupo de varejo. Eu trabalho com saúde, eu sou enfermeira, tem um grupo de saúde. Eu trabalho com imagem, com vídeo, tem um grupo de imagem de vídeo. A gente tem grupo. Eu trabalho com agronegócio, tem um grupo de agronegócio também. Que legal. A gente tem grupo de tudo, cara. Estamos tentando criar de tudo. E é isso. Esse foi o IA Talks com o André Almeida. E eu espero vocês na próxima conexão. Obrigado, Carol. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.